São 8 horas e 24 minutos, chamado de Brasília, da nossa reportagem. Vamos saber os detalhes do inquérito que foi relatado à Justiça por parte da Polícia Federal a respeito da adulteração dos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Notícia divulgada agora de manhã. O repórter Alex Guzmão tem os detalhes pra gente aqui no Jornal Gente. Fala, Alex, bom dia. Bom dia, Pedro, e a todos os colegas que comandam o Bandeirantes. Gente, o que acontece, né? Num dia importante, nesse aniversário do canal Band News TV, noticiário quente em Brasília. A Polícia Federal e o nosso Departamento de Jornalismo confirmou essa informação, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por falsificação na carteira de vacinação. Os crimes são associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. Também foram indiciados nesse inquérito o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e também o deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, deputado Gutenberg Reis. No caso de Mauro Cid, houve também indiciamento por uso de documento falso. O que acontece agora? Com a conclusão desse inquérito, a Polícia Federal encaminha o resultado das investigações para o Ministério Público Federal. Caberá aos procuradores da República examinar todos os dados contidos no relatório da Polícia Federal para tomar uma decisão, decidir se arquiva por falta de provas essa denúncia ou se encaminha para o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para que esse inquérito, se transforme em uma ação penal. Então, o que vai acontecer de agora em diante será a análise do Ministério Público para saber se encaminha essa investigação da Polícia Federal para o Judiciário. A gente lembra que foi a partir dessa operação de busca e apreensão, por exemplo, em endereços ligados ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foi a partir dessas apreensões de computadores e equipamentos que a Polícia Federal descobriu indícios de irregularidades envolvendo as investigações da tentativa de golpe de Estado que teria sido planejada, teria a intenção de aplicar o então presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que em janeiro do ano passado, a CGU, Controladoria Geral da União, identificou inconsistências no certificado do presidente Jair Bolsonaro, certificado de vacinação. E dados do Ministério da Saúde indicaram um registro da vacinação do ex-presidente. Logo ele, que se dizia contra a vacina da Covid-19, havia um registro no dia 19 de julho de 2021, numa UBS em São Paulo, no Parque Peruche. As investigações mostraram, porém, que o presidente nem sequer estava em São Paulo. Ele foi para Brasília um dia antes e não fez nenhum outro voo até 22 de julho. Então, com a confirmação, de acordo com a Polícia Federal, de que há inconsistência, de que houve fraude nesse certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela concluiu no relatório pelo indiciamento do ex-presidente por associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema público. Também foram indiciados o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis. Voltamos a São Paulo. Muito bem, o Alex Guzmão está com esses detalhes aí. Cláudio, Thaís, Sônia, quem está nos acompanhando, então é notícia dessa manhã. Vamos explicar rapidinho aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado em 3 frentes. A primeira delas, a mais grave, e que pode render penas mais altas, pela tentativa de um golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A outra investigação diz respeito às joias que o presidente recebeu de autoridades da Arábia Saudita. E a terceira investigação é justamente essa, que foi a que mais avançou até agora e já tem o indiciamento do presidente pela Polícia Federal por adulteração do cartão de vacina. Esse crime aí relatado pelo Alex Guzmão é um crime que parece pequeno, mas tem uma pena que pode chegar a 12 anos de prisão.
Então, Mas são eu não acho um crime pequeno, não, viu, Pedro? Eu não, eu acho que realmente é algo grave que precisava ser investigado. Primeiro, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito contra a vacina numa época que várias pessoas perderam entes queridos. Isso foi muito complicado. Ele perdeu a eleição muito por causa disso. E falsificar um cartão de vacina para poder viajar, isso é realmente muito grave. O que você acha, Alex? O que a gente viu nessa constatação foi realmente essa incoerência, e é uma incoerência muitíssimo grave. Por quê? O momento que a gente atravessou, e foi terrível para todo mundo, 2020, 2021, né, com aquela retomada mais pesada, com aumento recorde no número de mortes. Eu lembro, eu estava na redação, no momento que veio o resultado, 4.000 mortes por dia, né? Uma situação muito grave. Então, quando o país precisava de um discurso único, no sentido de valorizar a ciência, de alertar as pessoas, independentemente do posicionamento político, não era isso que estava em jogo. O partido era um só, um partido numa luta, num bom combate contra um mal mundial. Então, o que a gente viu, eu me lembro de declarações, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, à época, dizendo que era melhor, então, investir em medicamentos e não em vacina. Ele chegou a reclamar do custo da vacina, até isso aconteceu. E, para surpresa de todo mundo, né, logo depois que ele saiu do governo, a gente viu essa incoerência. Né? A pessoa que mais liderava, né, os discursos contra a vacina, que questionavam a ciência e apostavam em remédios que comprovadamente não tinham efeito nenhum, né, contra a Covid-19, essa pessoa aparece com uma carteira de vacinação dizendo que ele foi vacinado contra a Covid-19. Muitos dizem que isso era uma intenção para, no caso, após o governo, para que ele pudesse se movimentar, né? Porque, como presidente da República, a gente lembra também que ele fez uma visita a Nova York, foi a um restaurante, a uma pizzaria e ficou do lado de fora dessa pizzaria, porque não tinha a carteira de vacinação. Quer dizer, se ele tinha essa carteira, não quis apresentar, porque isso aí iria ficar claro. Até porque essa vacinação, se eu não me engano, de acordo com as investigações, essa carteira falsificada foi mais para próximo do final do mandato dele. Né? Ele que marcou e viajou para os Estados Unidos antes de entregar o cargo para o sucessor. Ele ficou lá em Orlando por mais de um mês e depois retornou ao Brasil. Então, Sônia, sim, é grave falsificar documento público, principalmente em se tratando de saúde pública. Voltamos com vocês.